hoje a gente vai analisar o fundo imobiliário do setor de logística VILG11. E no final eu quero te mostrar aqui se eu vejo que tem potencial de crescimento nesse fundo imobiliário, que tem um potencial de valorização ali, ou se eu acho que tem muitos pontos de atenção. Então vamos lá? Então vamos lá, eu já estou aqui com a minha planilha, com alguns pontos que eu gosto de sempre estar olhando e também com o Investidor 10 para a gente fazer as nossas análises. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar aqui VILG11 para a gente dar uma baixada no relatório, para a gente dar uma analisada a fundo e antes, vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. P sobre VP, 0,77. O que significa isso aqui? 0,77 significa que ele está abaixo do preço que ele realmente vale. Quando a gente fala no P sobre VP igual a 1, significa que o preço que ele está custando ali para a gente comprar lá na bolsa, ele está igual ao preço que ele realmente vale, com aquele patrimônio vale. Quando está abaixo de 1, igual é o caso aqui, ó, significa que está desvalorizado, que as pessoas estão aceitando pagar menos nesse fundo imobiliário. E quando está muito abaixo, como é esse caso aqui, significa que tem alguma coisa ali por trás, que por sinal tende a ser negativa, tá? Então vamos lançar isso daqui na nossa planilhinha e dar uma olhadinha também, ó, liquidez média diária, tá? O que a gente tem aqui? 1,9 milhões, então ultrapassa aquele limite mínimo de 300 mil de liquidez diária, então tá tudo certo. Se a gente olhar no último ano, ele vem caindo, tá? Saiu de 90 para 98, então não é uma queda tão grande assim quando a gente olha para esse período de tempo, mas vamos lá. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, a taxa de administração é baixinha, aparentemente não tem vacância e tem um patrimônio ok. Porque aqui, um outro ponto que eu gosto de analisar é o seguinte, tem mais de 300 milhões de patrimônio, porque se tem menos, normalmente é um fundo muito pequeno que não faz tanto sentido assim para mim, Mari, colocar o meu dinheiro. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui são pontos que eu, Mari, olho na hora de analisar e que eu considero legal ou não. Não é nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda, nem de nada, tá? Que isso fique super claro aqui para vocês. E aí a gente vai analisar o que? Dividendo. Se a gente for olhar, tem uma quedinha aqui e depois essa quedinha dá uma normalizada. Então tá tudo bem, na média a gente tem aí 8% de dividendos. Se a gente comparar a valorização nos últimos anos do VILG, a gente vai perceber que ele perdeu para o CDI, para o IPCA, para o Ibovespa e para o IFIX, que são os principais fundos imobiliários. Mari, isso aqui é relevante? Para mim, não, mas a título de curiosidade a gente pode estar sempre olhando. E se a gente for dar uma olhadinha aqui nos imóveis, a gente tem bem distribuído. Tem Minas, tem São Paulo, tem Espírito Santo, tem Rio Grande do Sul, tem Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro. Qual que é o problema aqui? Rio Grande do Sul. O VILG, como ele é um fundo imobiliário que tem imóveis espalhados no Brasil todo, ele tá ok. Se acontecer alguma coisa num estado específico, tem os outros ali e fica tudo certo. Porém, a gente sabe que no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, das chuvas ali, tudo que está acontecendo, temos um ponto aqui extremamente relevante, que é falta de acesso nesses imóveis, muitas das vezes, tá? E tem também o ponto de alguns imóveis são alagados por conta da chuva, perde um monte de coisa, tem que acionar seguro e isso leva tempo até que tudo se resolve. Mas descendo aqui a gente tem um relatório, sempre busco o mais recente, aqui a gente tem do mês 1 e tem do mês 4, então vamos pegar aqui o do mês 4 para dar uma olhadinha. E aí só antes de eu ir para o relatório, a gente tem aqui ó, outros comunicados que a gente pode abrir e dar uma olhada, que é justamente nesse comunicado com os ativos, ou seja, com os imóveis ali do Rio Grande do Sul. E aí o que ele fala? Que a Vinci, logística, sobre o CNPJ tal, na qualidade de administradora, tá informando o quê? Que o ativo do centro de distribuição de Eldorado, localizado no estado, representa 3,9% do portfólio, ou seja, é um percentual pequenininho, mesmo que fique meses sem alugar, sem receber os aluguéis, é um percentual super pequeno que não vai afetar tanto a receita. Mas é sempre legal a gente dar uma olhada, porque isso aqui é um dos imóveis, aí já tem outro ativo ali que representa quase 5% também. Então, se a gente somar aqui, a gente tem próximo de 9% dos rendimentos podendo ser afetado por conta disso daí. Beleza, voltando aqui para o relatório, a gente tem um comentário do gestor. Leiam o comentário do gestor. Mari, você nunca lê para nós.
Galera, eu nunca leio para não ficar muito longe aqui, mas aqui tá explicando, ó. É sempre interessante a gente ver o que ele tá vendo, o que ele projeta ali para o futuro. Então, se você quer investir no fundo ou se você está pensando em avaliar mais a fundo, dá uma olhada no que o gestor está falando ali. Uma coisa legal da gente dar uma olhada também é no histórico de distribuição de dividendos, de rendimento ali desse fundo imobiliário. O que a gente tem? Aqui de cinza mais escuro, ó, o resultado acumulado. O que acontece? O fundo ele tem que distribuir 95% de tudo que ele receber de aluguel ali, só que no semestre. Então, para ter sempre uma rentabilidade ali para o investidor, sempre um dinheirinho caindo ali próximo um do outro, ele vai distribuindo esse valor aos pouquinhos. Então, aqui a gente tinha no começo lá de 2023 um valor acumulado maior e que foi caindo essas reservas. Tanto que saiu de 70 centavos por cota para 58 centavos por cota, porque essa reserva acumulada foi caindo, ou seja, foi sendo distribuída e depois não tinha mais nada. Quando a gente vai para a carteira do fundo, ou seja, para todo o patrimônio que o fundo tem, a gente tem obrigações financeiras e contas a pagar. O que isso aqui significa? Alavancagem. O fundo foi lá, antecipou os aluguéis que ele tinha para receber no banco e agora tem que pagar isso daí. Então, quando a gente faz essa continha, o ideal é que esteja o mais baixíssimo possível. Então, se a gente somar aqui, a gente tem 267 milhões, porque aqui está em milhões, tá? Dividido pelo patrimônio aí de 1925,2 vezes 100, a gente tem aí menos de 15% de alavancagem. Então, é uma alavancagem ok, não tá tão alta, mas é uma alavancagem que existe. O melhor é que isso aqui seja o menor possível, tá? Então, aqui tá falando a questão dos pagamentos, como que é, a gente pode vir aqui, clicar em cima e ver certinho sobre cada uma delas. Taxa de ocupação, ou seja, tá tendo vacância, tem alguma coisa desalugada? Recentemente eles alugaram vários imóveis, então estava com uma vacânciazinha, agora deu uma normalizada, menos de 10% de vacância, mas também ainda tem um pouquinho aqui dessa vacância. E quanto à concentração de receita, algo que eu sempre gosto de olhar, aí a gente tem aqui, ó, diversificação da receita de aluguel. Lembra que eu falei que se tiver muita concentração em muitos imóveis ali, ele pode ficar sem receber os aluguéis? É basicamente isso, tá? Então a gente tem aqui quem são os inquilinos e qual a proporção disso dentro do portfólio, seja dentro daqueles imóveis ali desse fundo imobiliário, que no caso é o VILG. Então a gente tem uma concentração pequena de 15%. Mas aí vamos dar uma olhadinha nos clientes, Ambev, Boticário. Tem algum cliente que pode dar muito ruim? Por exemplo, a gente tem uma aqui do grupo Magazine Luiza. Magazine Luiza a gente sabe que está passando por uns perrengues. Então, pode ser um ponto de atenção, só que é o quê? 7% de toda a receita. Não é um percentual tão grande. Tem fundo imobiliário que 50% da receita vem de um único inquilino. Se o inquilino resolve sair, pronto, fica sem metade dos aluguéis ali para receber. Ele tem contratos majoritariamente típicos. O que significa isso? Os contratos típicos são por prazos menores e os atípicos, que ele tem aqui 18%, são por prazos maiores. Nesse caso, o que é melhor ter? Mais atípicos ou mais típicos? Isso daqui não tem interferência nenhuma. Por quê? Se o fundo imobiliário consegue bons contratos aqui, mesmo que o vencimento seja próximo, isso pode ser positivo. E se ele tem um pouco aqui atípico, significa que ele tem uma renda garantida ali por um tempo um pouquinho maior. Então, o legal é ter um pouquinho de cada, tá? Não precisa ser majoritariamente um ou outro para ser levado em consideração que, tipo, eu acho melhor. O legal é ter um pouquinho dos dois. E isso, de novo, na minha humilde opinião, é o que eu levo em consideração na hora de estar analisando. Se a gente olhar para o vencimento dos contratos, a gente tem aqui, ó, 12%. Na verdade, como em 2024 vence 7% dos contratos, se a gente somar, a gente tem próximo aí dos 20% de todos os contratos desse fundo imobiliário vencendo até 2025. Então, é um ponto aqui de atenção, porque se ele não conseguir renovar esses contratos, de novo, a receita, os aluguéis dos fundos imobiliários, os rendimentos podem cair e a gente passa a receber menos dividendos por conta disso. Analisado isso daí, outra coisa que eu gosto de olhar, outro ponto que eu gosto de avaliar aqui também é os imóveis. Como é que são esses imóveis? Tá caindo aos pedaços? É muito antigo? Mas aqui não são, tá? São imóveis ok. A gente pode até ir avaliando, aqui mostra o tipo de contrato, a taxa de ocupação, ou seja, quanto por cento ali que está ocupado, tá gerando dinheirinho pro bolso.
Então a gente consegue ver aqui todos os imóveis que esse fundo imobiliário tem, inclusive esses aqui do Rio Grande do Sul, mostrando aqui que a gente tem esse de Cachoeirinha, próximo aqui na região de Porto Alegre, e temos o outro também aqui nessa região de Eldorado, que está mostrando aqui a localização deles. Ambos os imóveis são super tranquilos. Aqui praticamente todos os imóveis do fundo imobiliário não tem tanto o que a gente ter assim de preocupação. Então vou colocar aqui um ok e vamos para a nossa análise final. Ele tem um patrimônio de mais de 1 bi, então é um fundo muito grande, tem liquidez ok, está com desconto por conta de tudo que vem acontecendo. O que vem acontecendo, Mari? Vou até deixar isso aqui de laranjinha bem clarinho para a gente dar uma avaliada. O que está acontecendo, Mari? Ele está com uma vacância. Essa vacância pode aumentar, principalmente porque os vencimentos do contrato, a gente tem quase 20% vencendo em 2025 e pode ser que fique muitos imóveis desalugados. A gente tem aqui também a questão dos imóveis do Rio Grande do Sul, apesar de ser um percentual pequeno ali, levando em consideração todos os imóveis que o fundo tem, é um ponto de atenção, então isso pode fazer sim os rendimentos caírem. Ele tem uma alavancagem, apesar de pequena aqui, mas ele tem essa alavancagem. Então, assim, para mim, Mari, preocuparia com essa alavancagem? Inicialmente não, tá? Só que ter uma alavancagem quando tem muitos contratos próximos de vencer e podem não ser renovados é mais um ponto de atenção. Se tivesse essa alavancagem, não tivesse contratos vencendo muito próximos ou fosse um percentual muito pequeno, isso aqui seria irrelevante. Mas com tudo isso daqui, temos muitos pontos de atenção e é por isso que esse valor aqui, ó, ele tá tão baixinho. Então, toda vez que a gente vê que um preço sobre valor patrimonial, ou seja, o P sobre VP tá muito baixo, a gente tem que ligar uma lanterninha e ver se de fato faz sentido ou se é um fundo imobiliário que está com desconto, vou lá e comprar mais. Apesar de tudo isso, é um fundo imobiliário que eu acho super ok, tá? É um fundo imobiliário que tem imóveis legais, é um fundo imobiliário que já tem um patrimônio bem grandinho, já tem muitos anos, já tem muito tempo de mercado. Mas eu quero saber de vocês. Vocês investem no VILG11? É um fundo imobiliário que vocês gostam? Deixa aqui nos comentários para mim que eu quero saber e deixa também os próximos fundos imobiliários que vocês querem que eu analise, que eu vou trazer aqui para o canal para a gente abrir o relatório e ir discutindo alguns pontos aqui, combinado? Te espero no próximo vídeo aqui do canal então. Até mais!